Obrigado, Mike. Nós temos muito pelo que orar hoje, amém? No mundo de hoje, estamos muito gratos pela esperança que temos por causa da palavra de Deus, que é a verdade, e esperamos redescobrir algumas dessas verdades hoje ao continuarmos nosso estudo. De capa a capa, vendo Jesus em toda a Bíblia. E nas últimas semanas temos falado sobre José. E como ele é um exemplo maravilhoso, um tipo maravilhoso de Cristo. Para quem trouxe a sua Bíblia, eu convido a ir comigo ao livro de Gênesis capítulo 42. E enquanto você faz isso, eu vou colocá-lo a par da situação. Jacó teve 12 filhos. Seu filho favorito era José, o primogênito da única esposa que ele queria, que era Raquel. José ganhou um casaco de várias cores. Os outros irmãos ficaram com muito ciúme da atenção que José recebia e perceberam que Jacó planejava tratá-lo como o primogênito. Eles se ressentiam do fato de José ter tido uns sonhos. Ele achava que um dia todos estariam se curvando diante dele, mas não tinha certeza do que isso significava. Bem, quando eles não aguentavam mais, eles o odiaram tanto que iam matá-lo, mas em vez disso, José sugeriu que eles o vendessem por 20 moedas de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito, onde ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido para a casa do capitão da guarda do Egito, cujo nome era Potifar. Ele prestou um bom serviço e decidiu, se for para ser escravo, seria um bom escravo. O que quer que faça, faça para o Senhor. E como resultado, ele logo ficou encarregado de tudo. Mas após cerca de 10 anos, a esposa do seu senhor começou a se aproximar dele. Ele recusou os seus convites, ela o acusou falsamente e José acabou preso. Passou 3 anos na prisão. Agora o faraó tem sonhos e não sabe o que eles significam. Seus sábios não conseguem explicá-lo. Mas o mordomo se lembra de quando esteve na prisão por um curto período com um hebreu que sabia interpretar sonhos, então José é levado ao palácio. E ele interpreta os sonhos do faraó. Eles se impressionam com José cheio do espírito e Faraó diz: "Quem melhor que você para nos preparar para essa fome?" E assim, da obscuridade de uma prisão, em um dia ele passa a ser o primeiro-ministro do Egito, senhor de toda a terra. E ele prepara a nação para a fome que se aproxima. Ele recolhe milho em grande abundância. E por fim, os 7 anos de fome vêm após os 7 anos de fartura, quando eles estavam armazenando todos os grãos. Com certeza, cerca de 1 ano depois dessa fome, José, que agora tem cerca de 39 anos de idade, entre o grupo de pessoas que vêm para comprar, todos precisam passar por José. Eram pessoas que vinham comprar grandes quantidades para seus países e suas tribos. Os filhos de Jacó aparecem. José os reconhece, mas eles não o reconhecem. Agora é mais ou menos aqui que começa a nossa história. A Bíblia nos diz que esse é outro exemplo de Jesus. Você pode ler aqui em Gênesis 42, verso 8. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. E eu li isso na versão King James, porque lembramos que Jesus disse: "Esta é a vida eterna", João 17, "para que te conheçam." E que o Senhor declarará aos perdidos no grande julgamento, ele dirá: "Não vos conheço." É imperativo que conheçamos o Senhor. José os conheceu, Deus sabe tudo, mas eles não o conheceram. Por isso ele quer saber se eles são os mesmos homens que foram tão coniventes, invejosos e astutos, que estavam dispostos a vender e a matar o irmão se Rúben não tivesse intercedido. E ele é vendido como escravo. Sua preocupação agora é com Benjamim, o seu irmão mais novo. Então ele lhes diz: "Vocês devem ser espiões." Ele fala por meio de um tradutor. Ele tem a aparência totalmente de egípcio agora. E eles disseram: "Espiões? Sim, vocês vieram para ver que por causa da fome estamos fracos e talvez nossos exércitos não possam lutar. Eu posso dizer que vocês são espiões." Não, nós éramos 12 irmãos de um homem e viemos... Veja, um deles ainda está com o pai. E então eles percebem que as contas não batem e dizem: "Um não está mais vivo." José olha para eles e diz: "Sim, eu sei disso." E ele os lança na prisão por 3 dias. "Vocês são espiões. E
Tudo que José faz tem uma razão por trás. Quero dizer, ele é um homem muito bem-sucedido. Você pode ler em Romanos 12:11, não negligentes na diligência, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, que descreve José, fiel seja nas pequenas coisas. Então ele refletiu sobre isso e pensou, eu preciso descobrir, eu preciso testá-los um pouco mais. Às vezes o Senhor precisa nos testar. Ele permite que eles provem seus sofrimentos. Ele não os deixa na cadeia por 3 anos, ele os deixa por 3 dias. Para que eles experimentassem esse sofrimento. Você e eu nunca saberemos o que Jesus passou para nos salvar, mas às vezes ele nos deixa partilhar de seus sofrimentos. Então ele tira 9 deles da prisão e diz, eu vou ficar com um. E deixa Simeão. Simeão tinha sido o líder dos que queriam assassiná-lo. Simeão também é o segundo filho logo depois de Ruben. E José diz aos outros, eu vou dar grãos a vocês, podem comprar grãos. Levem para suas famílias e quando voltarem para pegar mais grãos, tragam-me seu irmão mais novo para provar que não estão contando história. E só então eu vou deixar Simeão ir embora. E ele é muito claro e inflexível. E então, no caminho para casa, e eles ficam atônitos ao descobrir, lembre-se que é uma viagem de 400 quilômetros, portanto, quando eles estão voltando para Canaã, não é como ir até o McDonald's. É uma longa viagem. No caminho para casa, um deles para e abre o saco de grãos. Os outros ainda não tinham feito isso porque estavam esperando para distribuí-lo quando chegassem em casa. E ele fica surpreso ao descobrir que a bolsa de dinheiro que ele havia trazido para comprar o grão está de volta no saco. E eles ficam muito assustados com isso. E então eles voltaram para casa. E agora lemos em Gênesis 42, verso 35. E aconteceu que quando esvaziaram seus sacos, surpreendentemente o maço de dinheiro de cada homem estava em seu saco. E quando eles e seus pais viram os maços de dinheiro, ficaram com medo. Agora, a maioria de nós, se encontrássemos um maço de dinheiro em nosso saco, diríamos glória a Deus, não? Mas esse dinheiro é como se você encontrasse dinheiro na sua bolsa e dissesse, isso é da máfia. Aí acaba a alegria. E eles têm esse dinheiro que é do líder do Egito, que acabou de prender um de seus irmãos. E eles pensam, isso está cada vez pior. Agora ele vai nos acusar de roubo. Não é como Abraham Lincoln, que andou 16 quilômetros para devolver 25 centavos. Eles andaram mais de 400 quilômetros e pensaram, temos que levar isso de volta. Mas temos que pensar bem, não podemos voltar sem nosso irmão mais novo. Eles contaram a Jacó e disseram que o homem da terra falou severamente e manteve Simeão como refém. E para tirar Simeão de lá, temos que mostrar que de fato temos um irmão mais novo. E Jacó diz, que ideia é essa? Por que vocês disseram a ele que tinha um irmão mais novo? E eles disseram, como poderíamos saber que ele perguntaria isso? Eles todos estão confusos com o que está acontecendo. E no verso 37, Ruben diz ao seu pai, mate meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Entrega-o em minhas mãos. Eu o trarei de volta. Ele está indo buscar seu irmão Simeão. Não tinha nada a ver com comida naquele momento. E Jacó disse, meu filho não descerá com vocês, verso 38. Pois seu irmão está morto. E ele ficou sozinho. Benjamim não vai. Eu perdi Raquel, perdi José. Tudo que eu tenho é Simeão. Vocês não vão levá-lo nem a custo de Simeão. Vocês farão meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Agora aqui está um ponto em que talvez Jacó não esteja demonstrando grande fé. Mas você entende, ele está com medo. Bem, agora a gente avança para o capítulo 43. E a fome é severa na terra, a fome não cessa. Eles estão apenas há 1 ano entrando no 2º ano de uma fome de 7 anos e diz que é severa. Falando de fome, temos tido um clima lindo ultimamente, mas eu estou nervoso porque tivemos uma fome, uma seca no norte da Carolina. E precisamos fazer a dança da chuva ou algo assim, porque se não tivermos mais neve, haverá mais racionamento de água no próximo ano. A fome continuava rigorosa na terra. A Bíblia nos diz que há uma fome na terra. Eu não estou falando da seca ocidental. Amós capítulo 8, verso 11. Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Agora aqui vem a pergunta. Do que Amós está falando? Quando será essa fome da palavra do Senhor? Bem, há uma seca da palavra de Deus entre Malaquias e Mateus. Não se ouve falar muito durante talvez 350 anos. Não há nenhum profeta que se saiba. E há diferentes épocas na história em que parece que há uma escassez da palavra de Deus. Eu me pergunto se há uma fome da palavra de Deus agora. E a propósito, é possível ter uma fome da palavra de Deus quando se tem uma Bíblia em casa? Pode haver uma fome da palavra de Deus mesmo com 5 Bíblias em casa. É preciso lê-la. Quando você tem 700 denominações cristãs diferentes no país e todas elas dizem que acreditam na Bíblia, mas não estão ensinando a verdade, e as pessoas estão morrendo porque estão comendo coisas que não têm valor nutricional, não estão comendo aquilo que é pão. Então, o que significa que há uma fome? Em Mateus 4, verso 4, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual a solução para a fome? Bem, lemos que José foi a solução para a fome nessa história. Em sentido mais amplo, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus novamente, João 6,51. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus é a palavra encarnada, Ele é o pão da vida. Essa é a mensagem de Cristo para nós. É a sua palavra que transforma o mundo. E José, alimentando o mundo, armazenando o pão e distribuindo o pão. Eles tentam pagar, mas Ele dá de graça. Ele sofreu para trazer esse pão. Jesus sofre para nos trazer o pão da vida. Há uma fome na terra. E, finalmente, à medida que a fome avança, Jacó finalmente se dá conta de que ele olha e vê os rostos magros de sua família e lembra-se de que ele não tem só 12 filhos. Eles são casados, têm filhos e empregados. E que, incluindo os criados, são cerca de centenas de pessoas em sua casa. No final de Gênesis, o livro nos diz que quando eles descem para o Egito, incluindo José e sua família, há exatamente 70 parentes de sangue de Jacó. Mas a família é muito maior do que isso. Quando eles conquistaram o povo de Siquém e os levaram como escravos, e então ele é responsável por essas centenas de pessoas e elas estão sem comida. Mas ele sabe que eles não podem ir buscar comida no Egito a menos que Benjamim vá. Uma coisa que nos diz aqui é que não havia outro lugar para ir. Vocês não concordam comigo que se houvesse outro lugar para onde eles pudessem ir buscar pão, se Jacó não tivesse que arriscar Benjamim, eles o teriam feito? Mas não havia outro lugar. A Bíblia diz que todas as nações vieram a José. Existe algum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, senão pelo nome de Jesus? Não tem outro jeito. E eu sei que não é politicamente correto dizer isso hoje, mas a única forma de alguém chegar ao céu é Jesus, de acordo com a Bíblia. Ninguém é salvo por suas obras. Essa ideia de que todos os rios levam ao oceano e a sua crença o leva a Deus, a minha crença me leva a Deus, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, isso tudo é um absurdo. Só existe um lugar para se obter o pão da vida, e é por meio de Jesus. Portanto, não havia outro caminho. Finalmente, Jacó toma uma decisão muito difícil que o seu pai e seu avô tiveram que tomar. Ele está disposto a oferecer seu filho amado para salvar outras pessoas. Nós lemos em Gênesis 43, verso 13. Jacó finalmente cedeu. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e se eu for desfilhado, desfilhado ficarei. Ou seja, eu estou disposto a perder meus filhos para salvar a família. Você percebe que houve uma vez em que Isaac basicamente teve que se despedir de Jacó? Eu acho que ele pensou que seu irmão queria matá-lo. E Abraão teve que colocar Isaac no altar e estar disposto a sacrificar seu filho.
Então aqui Jacó chega ao ponto em que ele está disposto a sacrificar o que lhe é mais próximo e querido para salvar os outros. Não é essa a história do Evangelho? Deus amou tanto o mundo que se dispôs a dar seu filho. E não pense que isso não doeu. Mas ele fez isso porque ama você, para salvá-lo. Então é interessante que todos os irmãos descem, pelo menos 9 deles, mas agora são 10. Bem, eles têm Benjamim, são 9 porque eles ainda não pegaram Simeão, então ele ainda está na cadeia. Eu não era bom em matemática na escola. Essa não era a minha melhor matéria, mas história, essa eu me saía bem. Então eles descem para o Egito e José entende que eles vieram comprar mais grãos. E ele diz aos seus criados: lembre-se que tudo acontece por meio de tradutores. E ele diz aos criados: eu quero que vocês se preparem, nós vamos comer juntos. Eles ficam chocados com o fato de agora o homem ser tão gentil. E diz que eles fizeram essa refeição reveladora. Veja no capítulo 43, verso 16, quando José viu Benjamim com eles, ele disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Haverá uma refeição e há também aí um sacrifício. E aqui nós temos José, e eles soltam Simeão da prisão, e então ali estão os 12 sentados para essa refeição. Você já viu isso antes? E após a refeição há uma grande revelação. Estamos nos adiantando agora. Mas quando eles viram os irmãos pela primeira vez, quando José os viu pela primeira vez, ele viu o mais novo. Lembre-se de que José, como eu disse, tem 39 anos e Benjamim tem 25. Ele era um rapaz na época, pois só era considerado homem a partir dos 30 anos. Ele o vê e diz por meio do tradutor: esse é o irmão mais novo de quem você falou? E eles respondem sim, e ele teve vontade de correr até lá, abraçar Benjamim e disse: sou eu, José. Mas ele se conteve, mas não conseguiu controlar suas emoções. E ele começou a se engasgar na frente deles e disse: eu já volto. E foi embora e começou a chorar e a soluçar. Depois ele se lava e retorna para junto deles. Vamos comer juntos. E ele ainda não terminou de testá-los. Então eles comem juntos. E para começar, eles ficam surpresos com o fato de que quando o mordomo os senta à mesa, José dá para ele uma listinha e diz... E ele diz: está vendo o ruivo? É o Ruben, ele é o mais velho, coloque ele bem ali. E um a um o mordomo diz: aqui é o seu lugar. Não, 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 você senta aqui. Você aqui. E você bem aqui. E ele os coloca em volta da mesa na ordem da idade. Agora, a probabilidade de acertar 11 de 11 sequencialmente é astronômica. É tipo acertar na Mega Sena. E eles olham uns para os outros e dizem: isso é estranho. E quando estão comendo, José não se sente bem com eles, porque para a maioria dos egípcios, os pastores eram uma ocupação abominável. Eles eram sujos e não comiam com eles. Então José está na sala, mas ele está comendo numa mesa, talvez com seus empregados e sua família. E eles estavam se divertindo juntos, e ele disse ao mordomo para dar 5 vezes mais comida ao mais jovem. Agora eles estavam felizes, mas a fome era grande, e agora eles estão em um banquete. A maioria deles estava feliz com o que tinha. A maioria das crianças fica feliz com uma casquinha de sorvete até você dar 2 para o irmão dela. Daí elas não ficam mais tão felizes. Eu quero que você dê 5 vezes mais para Benjamim. Ele quer ver se eles vão reagir com desprezo e ciúme ou se mudaram. E eles ficam olhando o mordomo empilhando comida no prato de Benjamim e dizem: isso é estranho, mas tudo bem. Eles não reagem, e então isso é um bom sinal. Mas eu vou dar um passo adiante. Então, depois que eles fizeram essa refeição, a propósito, como José diz: eu quero comer com vocês. Veja Lucas 22, Jesus nos diz no verso 8: ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. José diz ao mordomo: prepare para que possamos comer. Você encontrará muitas das mesmas palavras na história de José que você encontra nos evangelhos. E em Lucas 22, verso 15, Jesus diz: desejo ardentemente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. José queria estar com seus irmãos e se revelar.
Então, o que José faz é... ele diz ao mordomo, deem a ele toda a comida que puderem carregar. E ele disse, pegue a minha taça, com a que eu sempre janto, e coloque-a no saco de grãos dos mais novos. E ele identificou qual deles é Benjamim. Coloque todo o dinheiro de volta na boca dos seus sacos. De novo. Agora, quando eles voltaram do jantar, eles disseram ao mordomo, se pudermos falar com o senhor por um minuto, nós temos que contar uma coisa. Da última vez que estivemos aqui, nós compramos grãos, chegamos em casa, nosso dinheiro estava nos sacos. Trouxemos o dinheiro de volta. Eles são honestos. Eles confessaram que o dinheiro estava em suas bolsas, trouxeram de volta e disseram, trouxemos o dobro para comprar mais. E o mordomo disse, não fui eu. Deus colocou o dinheiro em suas bolsas. Não se preocupem, guardem. Agora eles vão comprar mais grãos. Ele põe mais dinheiro na bolsa deles. Ele não os deixa comprar o pão porque não se pode pagar pela salvação. Jesus é um presente. Além disso, ele pega o cálice, esse cálice ornamentado e caro, e o coloca no saco de Benjamim. Então todos eles dizem obrigado, recebem Simeão, estão a caminho de casa, dão glória a Deus, tem bastante comida, temos nosso dinheiro, temos os 2 irmãos, papai vai ficar muito feliz. E eles chegam à primeira parada para dar água aos burros e camelos. E o mordomo-chefe vem correndo com um contingente de soldados. E ele diz, vocês não sabiam que o meu mestre está ligado ao divino? Como ousam, depois de tudo o que fizemos por vocês, roubar o cálice? É quase como se eles usassem essa linguagem para que você possa entender o grande problema da história. Eles não assassinavam pessoas na época da Bíblia com metralhadoras. Elas eram envenenadas. Talvez com cicuta ou algo assim. E uma das maneiras pelas quais os líderes evitavam o envenenamento era ter mordomos e padeiros que testavam o sabor de todos os alimentos para ter certeza de que estavam seguros. E eles também amedrontavam as pessoas, dizendo que tudo que o rei ou o primeiro-ministro bebesse naquela xícara especial, essa xícara especial revelaria qualquer veneno. E é verdade que se você tiver uma xícara de cobre ou de prata, certos produtos químicos e o arsênico aparecerão nas bordas. Ocorrem algumas reações químicas que, pelo que eu li, pode haver alguma verdade científica nisso. Então temos esse cálice especial, que ele usa para determinar se o vinho que ele bebe é seguro. E eles disseram, você roubou a taça real. E os irmãos que são convidados disseram, nunca faríamos algo assim, estamos surpresos por terem sugerido tal coisa, nós trouxemos seu dinheiro de volta, por que roubaríamos sua taça? Chequem nossas malas, e se encontrar a taça na mala de alguém, todos nós seremos seus escravos. E ele disse, não, todos não, mas se eu encontrar a taça na bolsa de alguém, essa pessoa será meu escravo. E eles disseram, é justo. Então o mordomo começou um por um, não sei se ele estava apenas criando suspense. Começa por Rubem, o mais velho. Ele passa por todos eles que ficam pensando com as mãos nos quadris, nós dissemos que nunca faríamos isso, e finalmente eles pegam Benjamim. E ele abre o saco com todos eles observando e retira os grãos. E lá está o cálice de prata de José. Todos ficam atônitos e rasgam suas roupas, um grande sinal de luto. Por isso ter acontecido, você percebe que está ocorrendo um teste com uma taça sagrada. Você acha que a taça faz parte da vida de Cristo? Um dia, os discípulos Tiago e João foram até Jesus e disseram, queremos nos sentar à sua direita e à tua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu devo beber? E ser batizados com o meu batismo? Eles disseram, claro que podemos. E ele disse, de fato, vocês serão batizados com o meu batismo. E na última ceia, Jesus disse, tomem este cálice, é um símbolo de seu sangue. É um símbolo da nova aliança. Esse é o novo vinho dos novos ensinamentos de Jesus. Ou eu devia dizer novos ensinamentos de Jesus. E então, no jardim do Getsêmani, Cristo ora, e você pode ler isso em Marcos capítulo 14, versículo 36. Abba, Pai, todas as coisas lhe são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres.
E assim, este cálice realmente se torna uma espécie de teste definitivo. Será que ele vai render sua vontade à vontade do Pai? E o cálice também se torna um teste na história de José. Observe o que acontece aqui. Quando eles descobrem, primeiramente, eles estão olhando diretamente para Benjamim e pensando: o que você está pensando? Que você poderia pegar a taça do primeiro-ministro? E Benjamim: eu não fiz isso. Está na sua bolsa. E, e eles estavam realmente lutando com tudo isso e se perguntando. E então eles voltaram. O mordomo disse: vocês podem ir embora. Eles disseram: não, vamos voltar todos juntos. Algum deles poderia ter dito: bem, vocês estão por conta própria. Mas todos voltaram juntos. E você precisa ouvir isso. Essa é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, né? Em que eu tenho uma Bíblia nova aqui e as páginas grudam umas nas outras. Eles voltam e ouçam o discurso. Vá para capítulo 44 de Gênesis, por favor. Então rasgaram suas vestes, verso 13, e carregaram seus jumentos de volta, porque tinham tirado os sacos para serem revistados. E veio Judá com os seus irmãos. Agora, por que Judá é importante? Finalmente, Judá disse a Jacó: mande o rapaz comigo e eu o trarei de volta. Jacó finalmente concorda quando Judá diz: mande o rapaz comigo. Ele não diz isso a Ruben. Lembre-se que Ruben se comportou mal com a sua madrasta. Mas Judá perdeu 2 filhos. Você já leu o capítulo 38 de Gênesis? A história de José é interrompida com a história de Judá. Como Judá encontra uma esposa cananeia e tem 3 filhos com ela. E por fim, um deles se casa com Tamar e morre. O segundo filho toma para si a esposa e também morre. E Judá não quer dar seu terceiro filho, Selá, a Tamar. E essa família é uma bagunça. Judá, sem querer, é seduzido por sua nora viúva e tem 2 filhos com ela. E eles se tornam ancestrais de Jesus. A árvore genealógica de Jesus tem histórias interessantes. Mas Judá perdeu 2 filhos. Então Judá disse: pai, eu sei como se sente. Mande-o comigo e eu o trarei de volta. Serei fiador dele. Eu vou voltar, eu vou sacrificar a minha vida, custe o que custar. Então Judá é quem fala aqui. Gênesis 44, verso 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José. Ele ainda estava lá desde o jantar. E eles se prostraram diante dele no chão. Como se chama isso? Estão se curvando. José não havia sonhado isso? E eles se prostram diante dele no chão e estão mais humilhados do que a primeira vez depois de tudo isso. E disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Agora, com a palavra adivinhação, você pode pensar que ele pratica bruxaria. Provavelmente não é isso que ele está querendo dizer. Ele quer dizer que eu sou guiado pelo Espírito. Eu tenho discernimento espiritual. E ele estava certo, ele era um profeta. José foi quem profetizou. Você sabia disso? Veremos isso mais tarde. José também profetizou a fome. Por que vocês fizeram isso? É muita ingenuidade pensar que se pode roubar a Deus, certo? Nós podemos fazer essa analogia aqui. Judá não diz: fomos incriminados, o que de fato eles foram. A propósito, eles estão recebendo algo que não mereciam. Eles deram a José algo que ele não merecia? Dizem que tudo que vai volta. Jacó enganou seu pai para ganhar a primogenitura. Os filhos de Jacó o enganaram quando José foi vendido. Judá diz: o que vamos dizer ao meu senhor? O que vamos falar? Não temos nada a dizer, simplesmente nos dê sua graça, clamamos, é o que ele diz. Como devemos nos limpar? Ele não está dizendo como limparemos Benjamim. Ele diz: estamos todos nessa. Como devemos nos limpar? Deus descobriu a iniquidade de seus servos. Que iniquidade ele está confessando? Eles venderam o próprio irmão.
Na verdade, mais cedo, José os ouviu confessar uns aos outros: Deus está nos punindo pelo que fizemos. Ele ouviu isso. Ele disse: Deus descobriu a iniquidade de seus servos. Aqui estamos, meu senhor, escravos, nós e aquele com quem a taça foi encontrada. Todos eles estavam se oferecendo a José como escravos. Tanto nós como aquele com a taça. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém, vós subi em paz para o vosso pai. Aqui é o grande teste. Vocês podem ir. Podem pegar seus grãos, suas sacolas e tudo mais. Vão até seu pai, mas o irmão mais novo ficará comigo. Aqui você vê que houve uma grande mudança de atitude, em que agora eles amam a seu irmão mais do que a si mesmos. Então Judá se aproximou dele e disse, e ele se aproxima e agora ele está intercedendo por seu irmão. Ó Senhor, por favor, permita a teu servo falar uma palavra e não se acenda a tua ira contra o teu servo. Para falar com um monarca naquela época era preciso ter muito cuidado. Eu lembro quando fomos a Camarões, na África, nos levaram para nos reunirmos com o vice-presidente e o administrador, e antes de irmos, ele nos disse, esse é o protocolo. Quando vocês entrarem, não digam nada, a menos que sejam solicitados a falar. E ele foi enfático em dizer, ele fala primeiro. E se sobrar tempo, quando ele terminar, você pode pedir permissão para falar. Então Judá estava falando com uma autoridade, mas Judá disse, nós sequer temos o direito de falar, mas por favor, deixe-me dizer uma palavra. Não deixe que a sua ira se acenda contra o seu servo. Pois o Senhor é como o faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo, tendes vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor, temos um pai velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. O que eles acham que aconteceu com José? Normalmente, quando você é vendido como escravo no Egito, você é comprado para algum tipo de trabalho pesado. O tempo de vida é muito curto e já havia se passado 21 anos. Eles achavam que se ele tivesse sido mandado para as minas, para quebrar pedras ou colocado nos campos ou algo assim, ele já estaria morto. Especialmente se ele começasse a contar seus sonhos. E ele está morto. Eles estão considerando José morto, mas ele não está. Muitas pessoas pensam que Jesus morreu, mas ele não está morto, está? E ele é o único que restou dos filhos de sua mãe, e o seu pai o ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então tu disseste a teus servos, trazei-mo a mim e porei os meus olhos sobre eles. E nós dissemos, aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Agora eles estão falando com José sobre seu pai. E o próprio fato de que, no momento em que estão falando, Benjamim não está com seu pai. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai e comprai um pouco mais de mantimento. E nós dissemos, não podemos descer se nosso irmão menor não for conosco. Pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. E um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado. E não o tenho visto até agora. Agora, Jacó já sabe o que aconteceu com José? Os irmãos conseguiram manter isso em segredo por um longo tempo. Eu não o vejo desde então, mas se você tirar este também de mim e uma calamidade se abater sobre ele, você levará minha cabeça grisalha com tristeza para a sepultura. Agora, pois, quando eu for ter com teu servo, meu pai, Judá está dizendo a José, quando eu for ao teu servo, meu pai, e o menino não, pois a vida dele está ligada à vida do menino. O pai e o filho estão ligados numa só vida. E acontecerá que, quando ele vir que o menino não está conosco, ele morrerá. Quando Jesus sofreu, o pai sofreu com ele. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Pois teu servo, Judá diz, pois eu, teu servo, se deu por fiador por este moço.
para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, portanto, por favor, deixe teu servo ficar. Judá está dizendo: deixe-me ficar em vez do moço. Ele está dizendo: estou me oferecendo como substituto. De qual tribo Jesus veio? Judá. E aqui você está vendo a história se desenrolando. Jesus se oferece como substituto por todos. Ele diz: eu pagarei por seus pecados. Deixe-me ficar aqui em vez do moço. Como escravo, eu estou disposto a ser escravo. E deixe o rapaz subir com os seus irmãos. Agora José teve todas as suas perguntas respondidas. E ele está satisfeito. Vá para o capítulo 45, verso 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Ele começou a desmoronar. Você já viu um homem começando a chorar? Ele tenta não chorar. É muito feio. Sim, eles começam eles estão lutando contra isso e seus rostos se contorcem e eles meio que se balançam um pouco e é como se estivessem tendo uma convulsão. As mulheres não. Elas liberam logo o choro, mas os homens não, eles lutam contra. E José ele começa a ter convulsões e a colapsar. Eles podem ver a angústia em seu rosto. E ele não quer que os egípcios estejam ali e vejam o que está acontecendo. Ele então pede ao mordomo que coloque todo mundo para fora. Menos seus irmãos. Então todos os egípcios saíram. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Existe uma relação especial que Jesus tem com o seu povo que ninguém mais tem, amém? E ele os conhecia de uma certa forma porque eram da família. Todos os outros saíram. Você é parte dessa família? Você o conhece tão bem? Ele ainda não contou nada a eles. Todos os egípcios saíram e, de repente, o vizir, o governador, o primeiro-ministro, o número 2 do faraó, do maior império do mundo naquela época, são os que construíram as pirâmides. As pirâmides ainda brilhavam no tempo de José. Ele começa a desmoronar, ele está chorando e soluçando. Eles pensam que esse cara é bipolar. Há algo de errado com ele. Quer dizer, ele tem agido de forma muito estranha. Nos chama de espiões e então somos acusados de roubar sua taça e agora ele está tendo um colapso e eles estão assustados, eles não sabem o que está acontecendo. Então José diz, vá para o verso 3. José diz a seus irmãos: eu sou José. Agora ele não está falando em egípcio. Ele diz claramente na língua deles, ele olha para eles e diz: eu sou. Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. Moisés disse: quem eu devo dizer que nos enviou quando eu for ao faraó? Jesus ou Deus são o mesmo. Diz a Moisés: eu sou o que sou. José diz: eu sou. Meu pai ainda vive? Eu já disse que quando eu chegar ao céu eu quero ver alguns vídeos. E um dos vídeos que eu quero ver é o vídeo do rosto dos irmãos. Já repararam que numa boa produção, como quando há uma corrida nas Olimpíadas, um bom produtor dirá ao cinegrafista: eu quero que você mantenha a câmera focada no rosto da família. Se ele ganhar, veremos a reação deles. Temos que ver a reação deles. Portanto, eu quero ver o rosto deles. Quando José disse: eu sou José, dá para imaginar. Primeiro, um olhar de espanto, como: será que eu ouvi o quê? O que? Diga isso de novo. Acho que entendi errado. De repente, eles olham para ele e dizem: eu lembro um pouco de como José era e... sim, com uma barba, tirando o chapéu egípcio. É ele! E eles pensam: oh, não. Nós o vendemos como escravo. Nós o maltratamos muito. Ele pode mandar executar todos nós. Sua primeira afirmação é: eu sou José. E a sua primeira pergunta, que é preocupante: meu pai ainda vive? Agora, pensem sobre isso, amigos. Em todos os anos em que José foi o primeiro-ministro do Egito, ele nunca enviou uma mensagem para seu pai. Nunca fez uma viagem para visitar seu pai e as pessoas sempre se perguntaram. Ele tinha sérias responsabilidades no Egito.
Tinha sido muito difícil para José se separar de seu pai, a quem ele amava tanto. Ele o amava muito. Você já pensou em como foi difícil para Jesus se separar do Pai quando ele deixou a glória do céu e veio para este mundo? Então ele os consola. Verso 4, José diz a seus irmãos, dá para ver o medo em seus rostos. Chegai-vos a mim. Jesus não disse, vinde a mim, eu lhes darei descanso. Então eles se aproximaram. Ele diz, eu sou José, seu irmão. Agora ele não diz apenas a parte do pai, ele diz, eu sou seu irmão. Não estou pensando só no meu pai, eu sou seu irmão. Que vocês venderam para o Egito. Sou eu. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Quando Jacó desce ao Egito, Deus diz a ele, Deus disse, não tenha medo, neste país farei de você uma grande nação. José também entendeu isso. As Escrituras dizem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus estava trabalhando em algo por meio disso. Ele disse, não temam, mas ele disse também, venham a mim. No verso 9 ele diz, apressai-vos e subi. Depois que Jesus se revela a você, qual é o próximo passo? Diz, vinde a mim. Depois que você vem a ele, ele os abraça, os beija e diz, agora vão. Vão e digam aos outros que venham a mim. Não é a história do Evangelho? Nós vamos até ele e encontramos perdão. José os perdoou, os abraçou, recebeu-os e disse, agora que vocês sabem que eu os amo e que esse é o plano de Deus para salvá-los, agora eu quero que vocês contem aos outros e os tragam até mim. Essa é a história do Evangelho. Nós vamos até Jesus e depois vamos por Jesus. Outra coisa que você nota nessa passagem, ele diz 3 vezes, verso 9, apressai-vos e subi ao meu Pai. No final do verso ele diz, não te demores. Vá ao verso 13. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos. Ele diz, não demore, vá, apressa-te e vai. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também, e ele beijou a todos os irmãos. Ele os carregou. Ainda tem muita coisa aqui. Diz que ele dá tudo o que precisam para a viagem. Num determinado momento ele diz, não se preocupem com seus bens, verso 20. Não se preocupem com suas coisas quando começamos a seguir Jesus. Não precisamos levar nada para segui-lo. Eu darei tudo o que precisam. E no verso 22 diz, a todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E observou a reação deles. Naquele momento, eles nem se importaram com isso. E ele disse ao seu pai, ele enviou a seu pai uma mensagem por eles. Jacó ficou muito feliz ao ver Benjamim. Simeão está ali e eles vão até Jacó e dizem, tudo bem, prepare-se, pai. José ainda está vivo, verso 26. E ele é o governador de toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desmaiou. Ele não só está vivo, ele é o rei do mundo. A Bíblia diz que Cristo é Senhor sobre todos, amém? Finalmente, Jacó não pode acreditar, mas diz que ele vê os carros, a caravana está vindo com os carros e coisas do Egito para trazer todos de volta. O texto diz que finalmente Jacó acreditou e reviveu o seu espírito. E Israel disse, basta, ainda vive meu filho José. Eu irei vê-lo. Ele ainda não o viu, mas acredita na palavra do relato. Amigos, Jesus está vivo, acreditem em mim. E o que ajudou Jacó a acreditar é que ele viu os presentes que foram enviados. Quando vemos os dons do Espírito, cremos que Jesus está vivo. Então Israel segue sua jornada, para em Siquém, renova sua aliança com Deus, oferece seu sacrifício e Deus fala com ele ali. Judá é enviado à frente de José para preparar o caminho. É interessante, novamente, que Judá seja enviado à frente de todos os irmãos. E, finalmente, após fazer aquela viagem, nos carros e tudo mais, eles dizem que seu pai chegou. José sai para encontrar seu pai. E outro vídeo que eu quero ver é aquele em que
José, com sua comitiva e seus soldados, desce de sua carruagem e ele corre para encontrar seu pai, que agora está desmontando de uma carroça e está andando com uma bengala porque ainda manca da luta com um anjo. O pai e o filho se abraçam e eles foram separados. Por que foram separados? Para salvar muitas vidas. José é um grande salvador. José é um grande doador de pão. José é um grande perdoador nessa história. E ele está nos ensinando algo sobre Jesus. Jacó fica tão feliz quando vê isso e diz: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi que meu filho está vivo. Quando Jesus nasceu, Simeão disse no templo: agora eu posso morrer em paz, pois meus olhos viram a salvação de Deus. Durante toda a história de José, vemos pecinhas de quebra-cabeças da vida e da história de Jesus. No final, Jacó envelhece e encontra o faraó, e a Bíblia diz que ele abençoa o faraó, pois ele é maior que o faraó. E Jacó vive 147 anos. Ele vive uma vida abençoada lá. José viveu 110 anos, e quando José estava morrendo, eu quero que você vá para o último capítulo de Gênesis. Eu espero que vocês leiam suas Bíblias, pois nós somos abençoados pelo que lemos. Vão para o capítulo 50. Depois que Jacó abençoa os filhos de José, abençoa todos os seus filhos. Depois que Jacó morre, os filhos ficam um pouco preocupados. Agora que o pai morreu, eu me pergunto se José vai se vingar. José chora novamente e ele diz: não temais, eu vos sustentarei, eu perdoei vocês. E eles duvidam desse perdão. Não se preocupem. Vós intentaste mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê, Gênesis 50, verso 20, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. No último capítulo de Gênesis você vê a história da salvação. E então, a última profecia em Gênesis, José diz no verso 25, eu morro, verso 24, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José os fez jurar, Deus certamente vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui, quando ele os visitar e enterrá-los na terra prometida. É interessante que, quando David Livingstone morreu no coração da África, seus amigos o amavam tanto. Um deles era um escravo que ele havia libertado dos traficantes. E eles carregaram seu corpo mumificado por 11 meses, 1.600 quilômetros até Zanzibar para o Conselho Britânico. 2 amigos, é desses que precisamos. Os filhos de Israel carregaram o corpo de José durante todos esses 40 anos. Quando eles atravessaram, entre 2 milhões de pessoas havia um caixão. E até hoje você ainda pode ver o caixão de José. Está em Siquém, há uma foto dele na tela. Eles precisaram disso para atravessar para a terra prometida. Lembrando o sacrifício de José, amigos, vocês precisam lembrar o sacrifício de Jesus, se quiserem entrar na terra prometida, amém? Sou só eu ou você também vê Jesus na história de José? Amém. Ele está tentando nos dizer que podemos confiar em sua palavra. Você encontra todo o plano de salvação ali. José, em seus sofrimentos, em seu perdão, em sua humildade, em seu estado de exaltação, tudo isso é um retrato de Jesus. De modo que vemos do Gênesis ao Apocalipse. Todo o volume escrito do livro é sobre Cristo, amém? Continuaremos com mais histórias dessa série no futuro, mas eu espero que ao ouvirem essa história de José, em seus próprios corações, percebam que se trata de aceitar o perdão que Cristo oferece. José sofreu para que outros pudessem ser perdoados. Ele sofreu pelos pecados deles. E Jesus sofreu pelos seus pecados. E você precisa crer nisso e que ele o perdoa. Às vezes, um irmão nos pergunta se ele realmente nos perdoou. E ele chorou e disse, sim, eu perdoo. Nossa vida é diferente quando temos essa certeza. Quantos querem ter essa certeza? Vamos orar. Pai amoroso, somos gratos por Tua palavra e a verdade, pelas imagens que vimos de Jesus e seu perdão, o amor do Pai pelo Filho, o sacrifício, mesmo na história de Judá, que estava disposto a dar sua vida como substituto e ser um escravo. Senhor, como o povo do Egito disse a José,
Tu nos salvaste, nós seremos teus servos. Essa é a nossa oração nesse momento, Senhor. Tu nos salvaste, seremos teus servos. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um de nós com teu Espírito e nos dê a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém.